Aleluia. Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero convidá-los a tomar assento, por gentileza. Aleluia. Graças a Deus por estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Sempre é bom nós voltarmos e nós estarmos na casa do nosso Deus, nos alegrando nele, regozijando nele, louvando o nome dele, porque tudo é para ele e por ele. Sem ele nós não poderíamos estar aqui. E nós estamos aqui, nos encontramos aqui nesta manhã pela benevolência de Deus. Porque se fosse pela nossa própria vontade, nós não estaríamos aqui. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que está em nossas vidas. Aleluia. Então nós temos motivo para engrandecer o nome do Senhor. Eu quero desde já agradecer a oportunidade ao nosso pastor por me conceder esta oportunidade de estar aqui, ministrando nesta manhã junto aos amados irmãos, junto a tantos outros que assim me antecederam. E acima de tudo, agradecer a Deus. Como eu falei, se não é Ele, eu não estaria aqui também. Só Ele faz isso. Então eu louvo o nome do Senhor nesta manhã, juntamente com os amados irmãos. Eu quero convidá-los a fazer uma leitura em Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 ao 11. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 ao 11. Aleluia. Está escrito assim, essa segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não terá o dano da segunda morte, a morte eterna. Promessa: quem vencer, recompensa para aquele que chegar até o fim, não sofrerá o dano da segunda morte. Quem é que fala isso para a igreja de Esmirna? O Senhor. Olha a preocupação do nosso Senhor a respeito do seu povo. Olha como Deus faz. Muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos o grande amor de Deus, a graça de Deus para com nossas vidas. Mas Deus usa, Deus faz da forma que Ele quer, da forma que Ele acha que deve ser. Como se encontrava aquela igreja de Esmirna? Sofrendo, padecendo, angustiante, sendo afligida. Mas ela tinha um Deus. Ela tinha um Senhor que se preocupava com ela. Ela tinha um Senhor que cuidava dela, que sabia perfeitamente como ela se encontrava. Logo no início dessa carta, nós percebemos 2 fatos. A quem essa carta é dirigida e quem é que se revelou para que o apóstolo João escrevesse e enviasse àquela igreja. Diz ali a palavra do Senhor, logo no primeiro versículo aí que nós lemos, no versículo 8, que diz o quê? Escreve isso ao anjo da igreja. A carta tinha um direcionamento ao anjo da igreja e, consequentemente, a toda a igreja. Sim ou não? Sim. Porque certamente aquele anjo da igreja, aquele pastor, aquele que representava a igreja, iria passar para a igreja o que o Senhor estava falando, porque não era somente o anjo da igreja que estava passando aquela situação, não era somente aquele líder da igreja que estava passando aquela situação, mas era toda a igreja. Toda a igreja está sendo perseguida, toda a igreja estava sendo sofrida, toda a igreja estava sendo martirizada, toda a igreja estava vivendo uma situação de pobreza.
Aleluia. Mas tinha um Senhor que estava vendo todas as coisas. E esse Senhor, Ele não muda. Esse Senhor, Ele continua vendo todas as coisas e conhece a necessidade do seu povo. Às vezes nós pensamos assim: meu Deus, eu estou sozinho, meu Deus, o que é que vai acontecer? Quanta situação angustiante, quanta tribulação, quanta luta, eu não vou suportar. E Deus, no momento certo, Ele entra com a providência. No momento certo Ele fala, no momento certo Ele age, no momento certo Ele diz: eu estou aqui contigo. Aleluia! Eu entendo que foi assim que Ele fez com a igreja de Esmirna. Quando tudo estava tenebroso, quando parecia que não tinha mais jeito, o que é que vai acontecer a partir de agora? Aleluia, o anjo do Senhor, ou melhor, o Deus Todo-Poderoso, se apresenta a João e diz assim: escreve à igreja. E para ter autenticidade naquilo, naquela revelação que João estava enviando, aquela carta a Esmirna, meus amados irmãos, o Senhor diz assim: olha, eu entendo e transmito para os amados irmãos que não era qualquer um, não. Ele se revela. Sabe o que é que ele diz? O primeiro e o último, o que morreu e reviveu. Aleluia! O que estava morto e ressuscitou. Esse era o Senhor que estava falando para aquela igreja, e este é o Senhor que está falando conosco nesta manhã. Sou eu que tenho te ajudado, sou eu que tenho estado contigo, sou eu que sou o Senhor, sou eu que estou operando, sou eu que estou agindo, sou eu, Ninamaia. Sou eu que estou falando contigo. Eu estou contigo. Sou eu que sou o Senhor de ti. Aguenta firme, ser fiel até o fim. Ao que vencer não terá o dano na segunda morte. O que adianta para nós? O que adiantaria para aquela igreja ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta para nós? Temos riquezas, sermos pessoas cultas, mas não temos certeza de salvação. A cidade de Esmirna era uma cidade bela, bonita, era uma cidade opulenta, era uma cidade famosa, era uma cidade com cerca de 200 mil habitantes. Era uma cidade que se encontrava situada à beira-mar. Diz os historiadores que ela ficava no final de uma rota comercial. Olha que coisa. Ali entre a Ásia Oriental. No final, justamente ali. Cidade rica. Era uma cidade também idólatra. Era uma cidade que naquele local eles prestavam culto ao imperador de Roma. Era uma cidade que se prostrava diante dos homens. Era uma cidade que adorava o imperador. Mas ali tinha um povo que fazia a diferença. Malaquias 3,18 diz que outra vez vereis a diferença do justo para o ímpio, do que serve a Deus e o que não serve. Sabe o que é que eu entendo? Ali tinha um povo que fazia a diferença. Eu posso contemplar nesta manhã aqui um povo que faz a diferença, vivendo nesse tempo atual. Mesmo a igreja sendo confrontada, mesmo a igreja sendo perseguida nos dias de hoje, mas tem um povo fiel a Deus. E acima de tudo, nós temos um Deus que é fiel a nós. E ali naquele local, meus amados irmãos, a idolatria era tão grande que Esmirna, ela conseguiu erguer, ela teve autorização para erguer um templo ao imperador Tibério. Olha que coisa, ela diante da sua fidelidade, sua obediência a Roma, ela era uma das cidades mais obedientes, ela foi caracterizada como uma das cidades mais obediente e fiel ao Império Romano. E com isso ela construiu um templo de adoração para Tibério. Para adorar quem? Ao homem. E tem mais.
Ela ostentava os seus templos luxuosos, bonitos, que ela oferecia adoração a Afrodite, a Zeus, a Apolo, a Cibele e a tantos outros. Mas eu continuo dizendo, ali tinha um povo que mesmo diante dessas autorizações, dessa vontade do império, de que as pessoas se rendessem a louvar ao homem, tinha um povo que fazia a diferença. Tinha um povo que não se dobrava a deuses estranhos. Tinha um povo que conhecia o verdadeiro Deus. Tinha um povo que mesmo diante dessas situações diversas, mesmo do afronte, não se prostrava a Deus estranho, mas só ao verdadeiro Deus, porque só a Ele nós podemos e nós temos que adorar. Oh, glória a Jesus. Aleluia. E diz aqui, meus amados irmãos, que todo ano, aquela população, ela precisava ir oferecer sacrifício a César, ao imperador da atualidade. Eles queimavam incenso. Todo ano eram conduzidos a justamente apresentar um culto ao homem, ao imperador. Aquele que aparentemente pensava que era autoridade. Mas quando chegou o seu dia de morrer, ele morreu e não ressuscitou. Mas o Senhor Jesus, que estava falando com aquela igreja, Ele é ressuscitado. Ele ressuscitou dentre os mortos e estava falando para aquela igreja: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas tribulações, eu conheço as tuas lutas, eu conheço as tuas angústias. Sabe o que aquela igreja estava vivendo, meus amados irmãos? O que Paulo escreveu na sua segunda carta à igreja de Corinto. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, por favor, coloca aí. Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo, sabe o que? Falando para eles: olha, somos em tudo atribulados. Isso, atribulados, mas não somos angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Aleluia. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não desiludidos, ou seja, destruídos. Somos perseguidos, sim, mas não somos desamparados. Temos um Deus que nós estamos na palma da mão dele. Nós temos um Deus que Ele cuida de nós. Somos sim abatidos, mas nós não somos destruídos, porque o maior está conosco. A luta pode ser ferrenha, a luta pode ser constante, mas o Senhor está comigo. Eu não sou destruído. Era assim que aquela igreja estava sentindo. Era assim aquela igreja estava sendo confortada. Era assim a preocupação do Senhor para aquela igreja. Aleluia. Eu cuido de vós. Eu entendo que Deus está falando conosco mais uma vez nesta manhã, porque quando eu comecei a ler esse texto e mergulhar no entendimento, eu via o cuidado do Senhor para conosco, e certamente Ele falou comigo, e certamente está falando com alguém aqui. Eu cuido de vós. Nada é eterno. As coisas são efêmeras aqui na terra, nada é eterno. Aleluia. Mas o nível de crueldade daquela cidade era terrível. Diz alguns escritores que um dos seus líderes, Policarpo, que alguns escritores acreditam que ele era o líder daquela igreja, ele foi morto com requinte de crueldade. Mas por que ele foi morto com requinte de crueldade? Porque não se prostrou ao desejo, à vontade do Império Romano. Muitas das vezes nós vamos sofrer, mas como eu falei, aleluia, a nossa morada não é aqui. Eu digo agora, a nossa morada não é aqui, mas é onde o Senhor foi preparar o lugar. Então não me importa se eu vou morrer aqui. Uma coisa que eu preciso ser é fiel a Deus. Tanto que a palavra do Senhor, quando o Senhor escreve, ou quando o João escreve à igreja, ele diz aqui: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui é passageiro, aqui a coroa passa, aleluia, mas no céu não, a vida eterna não. Então ele está dizendo para nós: sejamos fiéis até a morte, que eu vou dar a coroa da vida. Policarpo não se dobra aos caprichos do Império Romano. Policarpo não adora ao Império Romano.
Ele não apresenta culto ao homem, mas ele apresenta seu culto a Deus. Ele sabia quem ele servia. Ele sabia quem tinha chamado ele para aquele ministério, para aquela liderança. Ele sabia quem tinha colocado ele ali naquela posição. Sabe o que é que eu quero dizer para os obreiros nesta manhã? Continue conhecendo e sabendo qual é o Deus que você serve. Qual é o Deus que tem te colocado nesta obra? Quem é o Deus que te chamou para fazer isto que cada um de nós estamos fazendo? Deus é Deus. Deus é Deus e Ele conhece a necessidade do povo. Diz os historiadores, meus queridos, que Policarpo era tão afligido que chegou a um ponto de ele expressar algo e depois tombar. Ele olha para aquele momento que ele estava vivendo, aquela situação, e ele diz assim, aleluia, como posso, olha que coisa interessante, como posso blasfemar contra o meu Senhor que me salvou? Eu tenho servido 86 anos ao Senhor, e Ele tem me feito muito bem. Como eu posso blasfemar? Como eu posso trair esse Senhor? 86 anos eu tenho servido a Deus. 86 anos eu tenho servido ao Senhor. E Ele tem me feito muito bem. Quanto tempo você tem servindo a Deus? Observe o que Deus tem feito na sua vida. Observe o que Deus é na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é que enviou o seu Filho? Deus. Sabe por quê? Por causa de todos nós, por causa de cada um de nós. Olha a expressão deste homem. Tenho servido ao Senhor há 86 anos. Dá para nós entendermos que ele tem 86 anos ou mais. É aquele que nasceu no Evangelho, quando nós falamos. Nasceu no Evangelho, 86 anos servindo ao Senhor, viu muita coisa. E não era aquela agrura, não era aquele momento de aflição, não era aquela perseguição que ele ia deixar de servir a Jesus. O que é que te aflige, meu irmão? O que é que tem te afligido, minha irmã? O que é que tem te deixado preocupado? O que é que tem te conduzido a uma situação de desespero? Na primeira carta de João diz o que? Maior é quem está em nós do que quem está no mundo. Maior é quem está na tua vida. Qual é a aflição? O que é que está passando? É luta, é problema de saúde, Deus cura. É problema de restauração na família, Deus restaura. É problema de mudança no quadro, Deus muda o quadro. O que é que está te afligindo? O que é que está te preocupando? E muitas das vezes fazendo com que você queira desistir, queira olhar para trás e voltar. Olha quantos anos esse homem servia ao Senhor, 86 anos, e ele se encontrava numa cidade corrompida. Ele se encontrava numa cidade que estava sendo, o cristianismo estava sendo afligido, estava sendo perseguido, mas ele estava ali, firme e forte. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Tem uma passagem em Jó, meus amados irmãos, 42. Se não me falha a memória, Jó 42 não, Jó 13. No capítulo 15, que diz assim, coloca aí para mim, meu querido. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Sabe o que eu entendo que Jó estava dizendo? Não importa o que aconteça comigo, eu espero nele, eu confio nele, eu sou dele, a minha vida pertence a ele, é ele que cuida de mim. Se eu estou em pé, é porque ele tem me sustentado. Esse é o Deus que nós servimos, ainda que ele me mate. Que expressão, que confiança, que certeza, aleluia. É fé, é fé, é fé. Não importa o que aconteça comigo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sirvo a um Deus que cuida de mim. Eu sirvo a um Deus que zela pela minha vida. Que no momento mais angustiante que eu esteja enfrentando, que no momento mais sombrio que eu venha enfrentar, eu sei que Ele levanta para me ajudar. Eu sei que Ele levanta para me socorrer. Diz os historiadores que Policarpo morreu. Foi colocado, sabe aonde? Numa fogueira. Se eu fosse perguntar nesta manhã aqui,
não precisa me responder, mas responda a ti mesmo. Quem de nós, que se chegasse uma afronta para perguntarem, nega o nome do Senhor? Eu entendo que todos nós vamos dizer que não negaríamos o nome do Senhor, mas eu também entendo que muita gente iria pensar duas vezes, não somente aqui, em qualquer lugar, não somente aqui. Nega o nome do Senhor que você vive. Não precisa me responder. O que nós responderíamos? Porque se por pouca coisa, alguns já dizem que não quer mais vir para a igreja. Se por pouca coisa alguém já fala que não quer mais servir a Jesus, vou deixar. Se por pouca coisa, por uma afronta pequena, quem sabe na área profissional, quem sabe até mesmo no lar, quem sabe na vizinhança, a gente já pergunta assim, a gente não, quem quer que seja lá fora. Por quê? Isso está acontecendo, eu estou indo para a igreja e é tanta situação, eu vou parar de ir para a igreja. Não sei, de repente alguém até já pensou isso aqui. Mas Deus nesta manhã está dizendo, eu estou contigo. Eu vou te ajudar. Eu vou fazer o milagre. Aguarda mais um pouco. Espera mais um pouco. Eu sou o Deus que conheço todas as coisas. Policarpo é colocado justamente numa fogueira. E quando ele é colocado naquela fogueira, começa a ser queimado. Já imaginou que cena? Começa a ser queimado. Mas ali naquele local, aleluia, ele continua prostrado diante do Senhor e começa a fazer uma oração ao Senhor, certamente sendo grato por tudo que estava acontecendo, porque ele sabia que aquele Senhor que ele servia, aleluia, 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 tinha a coroa da vida eterna. Ele estava morrendo naquele momento, ele estava sendo morto naquele momento, mas a vida eterna, aleluia, a coroa da vida estava com ele. Ele tinha plena convicção, porque ele servia ao Senhor Todo-Poderoso. E meus queridos e amados irmãos, aleluia, o anjo do Senhor, quando fala para João, e João escreve, e João se dirige àquela igreja, ele diz que o Senhor falou: eu sei as tuas obras e tribulações, pobreza, mas tu és rico, e blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Sabe qual é a explicação para esse texto? É que naquele convívio cristão ali, tinha alguns que se diziam cristãos, mas não eram, e foi titulado como sinagoga de Satanás. Nós precisamos ser livres. Nós precisamos ter compromisso verdadeiramente com Deus. Você já imaginou o que é a traição em um local onde se diz cristão? Você já imaginou o que é o falatório, um falatório negativo em um local que se diz cristão? Aquela igreja estava vivendo justamente isso. Eu sei as tuas obras, a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. Quando o anjo do Senhor manda falar isso para a igreja, sabe o que é que estava acontecendo? Os bens daquela igreja eram subtraídos pelo Império Romano, quando eles não se prostravam ao Império, quando eles não adoravam a Deus. Então a igreja foi o que? Se defiando, foi perdendo as suas riquezas, foi perdendo os seus bens. Mas a igreja permanecia fiel. A igreja permanecia olhando para Jesus. A igreja permanecia seguindo os passos do Senhor, confiando nas promessas do Senhor. E aqui ele discorre. Ele diz: muitos que estão aí com vocês se dizem judeus, muitos se dizem cristãos, muitas pessoas se dizem que falam a mesma língua que vocês, mas não falam. Aleluia, mas Deus conhece todas as coisas, irmão. Não existe nada escondido diante dos olhos do Senhor. Ele conhece o que passa no pensamento nosso nesta manhã. Ele sabe de todas as coisas. E quando ele alerta a igreja, ele diz: olha, são sinagoga de Satanás. Tenham cuidado. E nós precisamos ter cuidado nos nossos dias
com quem nós estamos convivendo, o que nós estamos falando, a forma que nós estamos interagindo com A e com B, não somente lá fora, mas dentro da igreja. É difícil falar isso, sim ou não? É, mas é necessário. Quantas vezes, meus queridos, nós falamos algo com alguém, talvez até construtivo, e às vezes essa pessoa já leva para uma outra pessoa de uma forma pejorativa, de uma forma que não deveria ser. Isso lá fora é comum, mas dentro da igreja não pode acontecer. E isso estava acontecendo aonde? Na igreja, na cidade de Esmirna. Isso não pode acontecer no nosso meio. Isso não pode acontecer no corpo de obreiros. Isso não pode acontecer na orquestra. Isso não pode acontecer na nave da igreja. Isso não pode acontecer nos nossos dias, meus amados irmãos. Porque isso não é peculiar de cristão. Isso não é peculiar da igreja do Senhor na face da terra. Precisamos fazer a diferença. E se eu não faço a diferença, se eu sou igual às pessoas do mundo, disse-me disse, falatório, isso e aquilo, que diferença eu estou fazendo? Que diferença eu estou fazendo? Aleluia. Deus me chamou, Deus nos chamou para nós fazermos a diferença. Que nesta manhã estejamos sendo impactados, tocados, para ter uma linguagem santa, para termos uma linguagem pura, para termos uma linguagem entendida do céu, entendível do céu, uma linguagem, meus amados irmãos, aleluia, que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja glorificado. Nada temas das coisas que hás de padecer. Deus é Deus presciente. Deus é Deus onipotente. Quando eu vejo esse texto, eu vejo a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, a presciência de Deus, a soberania de Deus, aleluia. Toda a deidade de Deus eu vejo nesse texto. Toda a deidade de Deus eu vejo nesse texto. Os atributos inerentes de Deus eu vejo nesse texto. Presciente. Quando ele diz assim: nada tema das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. O Senhor predisse o que vai acontecer. Quando quando João, ele registra o que o Senhor Jesus falou, quando ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele estava predizendo, ele estava alertando o seu povo: olha, vai ter aflições, vocês vão passar situações difíceis, mas tenha bom ânimo. Quando o Senhor fala justamente a essa igreja, alertando, vai ser só 10 dias, não vai ser muito tempo não, vai ser 10 dias, vai passar rápido. Meus amados irmãos, as lutas, elas são passageiras, elas não são eternas. As situações difíceis são passageiras, elas não são eternas. Logo depois você vem colhendo os louros, logo depois você vem glorificando o nome do Senhor. A situação difícil, ela dura só um momento, como diz o salmista, que o choro dura o quê? Mas a alegria, aleluia, é o momento que você está orando, quem sabe à noite, na madrugada, pedindo ao Senhor, mas ao amanhecer, ao romper da aurora, a alegria já vem para o seu povo. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, que garante a vitória. Esse é o Deus que nós servimos, que nós honramos, e pelo qual nós nos encontramos aqui, meus amados irmãos. Deus não nos levantou para nós estarmos caídos, Deus não levantou-nos para nós estarmos destruídos, nós sermos destruídos, mas Ele nos levantou para glorificar o nome dEle, para estarmos de pé, esperando nele, confiando nele. Nós temos visto os milagres do Senhor, nós temos visto os feitos do Senhor, nós temos visto o que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Aleluia, aleluia. E se eu fosse perguntar aqui, quantas coisas Deus tem feito na tua vida, quantos milagres Deus tem colocado diante de nós, quantas bênçãos, quantas realizações, coisas que você olhava para você e não tinha condições, sim ou não? Ele sabe com quem eu estou falando. Olhava para você mesmo e não tinha condições, mas Deus é aquele que transforma difícil em fácil, impossível em possível, irrealizável em realizável. É o Deus que nós servimos,
O Deus que pode, que nada para Ele é difícil, que nada para Ele é difícil. E Ele está falando nesta manhã aqui: eu vou agir por causa de você. Eu vou fazer por causa de você. Eu vou te curar por causa que eu amo você. Eu vou fazer o milagre que a medicina está dizendo que não tem jeito. Eu vou realizar aquilo que aos olhos humanos não pode ser realizado. Porque eu sou Deus. Eu sou aquele que cuida. Eu sou onipotente. Eu sou o Senhor. Bendito é o Senhor. Nós não servimos a um Deus que está morto. Nós não servimos a um Deus que se esquece. No livro do profeta Isaías, ele diz que, mesmo que a mãe se esqueça do filho que amamenta, todavia, Ele não esquecerá de nós. Ou seja, não esquecerei de ti. Que palavra. A igreja de Esmirna vivendo aquela situação, mas o Senhor não tinha esquecido dela. Estava com um olhar sobre ela. A situação que você está vivendo nos dias de hoje, Deus está com um olhar sobre sua vida. Deus conhece, Deus sabe perfeitamente. Aguenta um pouquinho, vai passar. Quando o Senhor se dirige ali e diz assim: olha, é só 10 dias de tribulação. Aguenta firme, não desista não. Continua servindo, continua fiel. Sabe por quê? Porque eu tenho algo especial para ti. Seja fiel até a morte e eu vou dar a coroa da vida. Sabe o que é isso? Promessa. O que é que eu disse no início? Quem foi que escreveu? Ou melhor, quem foi que revelou para João? Aquele que estava morto, mas reviveu. Aquele que era o último, aleluia, e que é o primeiro. O Senhor. O Senhor que quando promete, garante. Aleluia. O Senhor que quando o seu povo saiu lá do Egito, mesmo passando pelo vale, pelo deserto, pelas situações difíceis, Ele não abandonou o povo. Mesmo o povo regredindo, mesmo o povo cogitando em 2 pensamentos, mas Ele não deixou o seu povo. Ele supriu as necessidades. Quem é que tem suprido as nossas necessidades? Quem é que mesmo com a pobreza vivida, evidenciado na cidade de Esmirna, mas a igreja estava de pé? Mesmo naquela situação difícil, mesmo vivendo aquele caos, uma cidade rica, mas com a igreja pobre. Pode sim vivermos em um ambiente corrompido? Podemos sim. Podemos viver em um ambiente angustiante? Sim, podemos sim. Porque a luz sou eu. Porque o cristão sou eu. Porque o crente sou eu. Porque o ungido sou eu. Porque o chamado sou eu. Porque quem é o templo do Espírito do Senhor sou eu. Então não me importa como está a situação. Eu posso viver num ambiente de trabalho corrompido? Posso, mas eu não posso me corromper. Eu não posso ser igual àqueles que estão ali, que não servem, que não conhecem a palavra de Deus, que não dão exemplo do Senhor, que não dão exemplo da palavra do Senhor. Eu posso estar ali, mas eu não posso me corromper. Era assim que se encontrava aquela igreja, naquela cidade idólatra, corrompida, mas uma igreja que tinha promessa. Nós temos promessa, irmãos. A tua vida tem promessas. A tua vida tem o Senhor. A nossa vida, a vida dessa igreja, tem um cuidado de Deus. Por mais difícil que esteja enfrentando uma situação, lembre-se, Deus tem cuidado de ti. Deus tem estado conosco. Deus tem feito um milagre dioturnamente na tua vida. Até mesmo no momento que você não está vendo, Deus está cuidando. Deus está agindo. Deus está operando. O que é que o salmista diz? Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Sabe o que é isso? É quando a gente não está percebendo, Deus está cuidando, Deus está guardando. Aleluia, aleluia. Aquele que promete e garante. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E agora vem, meus amados irmãos. Quem tem ouvido isso agora é com a igreja. O Senhor fez a promessa, o Senhor falou,
Agora ele fala algo para a igreja de Esmirna, e certamente está falando conosco nesta manhã. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O quer vencer, não receberá o dano da segunda morte. Agora é contigo, agora é conosco, agora é com a igreja. A promessa foi feita, mas agora é contigo. É só o que vencer. E se nós formos vermos em toda a carta, as igrejas da Ásia Menor, aleluia, o Senhor fala ao que vencer. Se nós formos vermos aqui no capítulo 2, no versículo 7, no versículo 11, no versículo 7, no versículo 17, no versículo 22, todos eles, o Senhor está dizendo, ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Deus está falando, ao que vencer, fica firme, é só o vencedor que vai conseguir ter a coroa da vida. Eu sempre uso essa expressão, eu só vou conseguir chegar lá, se eu sair daqui. Tem momento na nossa vida que nós precisamos de tomar decisões, e decisões concretas, corretas. A igreja de Esmirna necessitava de tomar decisões. E qual era a decisão? Ser fiel até a morte. Mas por que o pastor está dizendo isso? Por que Barbosa está falando isso? Sim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Na narrativa da carta, diz aqui a passagem, que no meio deles, tinha alguns que não eram cristãos. Tinha alguns que não eram judeus. E esses também necessitam de mudar a sua situação. Esses também precisam de tomar decisão de servir a Deus corretamente. Decisão de adorar somente a Deus, de seguir somente ao Senhor. E na nossa atualidade, quantos estão necessitando de tomar uma decisão? Eu quero ser mais fiel a Deus. Eu quero servir mais ao Senhor. Eu quero ter um maior comprometimento com o Senhor. Eu quero me prostrar mais ao Senhor. Eu quero dar um bom testemunho do Senhor. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu não quero negligenciar a minha fé. Nesta manhã a oportunidade está sendo dada. Nesta manhã a oportunidade está sendo dada para nós mudarmos, para nós tomarmos decisões. Talvez alguém que está um pouco afligido, as lutas do dia a dia, como eu já falei, está te levando a uma situação de caos, de desespero. O que é que eu vou fazer? Deus está falando contigo, seja fiel até a morte. Aleluia, eu vou te ajudar, eu vou fazer, eu vou operar um milagre, eu estou vendo todas as coisas, eu sou aquele que cura, eu sou aquele que sai, eu sou aquele que faço, e eu quero fazer por você. É por isso que nesta manhã, esta palavra está sendo ministrada, igual as outras que anteriormente também já foram ministradas neste lugar. É o cuidado de Deus para com o seu povo. Aleluia, é o cuidado de Deus para com a sua igreja, é o cuidado de Deus para conosco. Nós temos um Deus que cuida, irmãos. Talvez um irmão ou uma irmã não esteja evidenciando nada de ruim, está tudo bom, mas talvez tenha outros que sim. Talvez tenha outros que estão necessitando nesta manhã de um renovo. Talvez tenha outro que nesta manhã necessitando de ouvir esta palavra que o Senhor está falando, eu vou fazer por você. Eu conheço as suas tribulações, eu conheço as tuas angústias, eu conheço as tuas necessidades, eu conheço as tuas aflições. Eu sou o Senhor que nada está escondido dos meus olhos. Eu sou o Senhor que estou presente em todos os lugares e vou agir em favor da tua vida. Aleluia. Podemos viver em situações difíceis, mas Deus está conosco. Podemos estar vivendo em um ambiente hostil, mas Deus está conosco. A luta pode estar sendo dentro do nosso lar, sim ou não? Sim ou não? Sim.
Quantos lares estão enfrentando situações adversas? Vou pedir para o grupo de louvor, por gentileza, se puder louvar o nome do Senhor. Quantos lares estão enfrentando situações adversas? Situações tribulosas, angustiantes. Mas Deus está te dando uma resposta, eu vou entrar com providência. Acalma, assim como o Senhor falou, são 10 dias, eu não sei quanto tempo você já está vivendo a situação difícil, eu não sei quanto tempo a situação está embaraçada dentro da tua casa, mas o que eu digo é para ti nesta manhã: espera nele, confia nele, ele vai agir, ele vai fazer, ele vai operar. Eu preciso ter essa esperança, eu preciso ter essa certeza, eu preciso ter essa convicção de que Deus no momento certo entrará com providência, que Deus no momento certo restaurará a minha família, que Deus no momento certo restaurará a minha saúde, que Deus no momento certo fará o milagre que eu estou necessitando. Eu tenho um Deus, nós temos um Deus que não se esquece de nós. Ah, irmã Neildes, missionária Neildes, quantas lutas, hein? Quantas situações difíceis, hein? Aleluia. Mas Deus tem sustentado. Quando tudo parece difícil, quando não tem porta, Ele diz: eu abro porta. Quando não tem caminho, Ele diz: eu abro caminho, eu faço um milagre. Quando não tem solução, ninguém pode dar jeito, o Senhor é aquele que dá jeito. Eu chego, eu faço, eu estou aqui, eu sou um milagre, eu vou agir por causa de você. Quantas portas fechadas, quantas portas fechadas. Aleluia, o que vamos fazer, meu Deus? O que é que nós vamos fazer? Somos peregrinos. Aleluia, managai, alalai, alalai. Do nada Deus faz, do nada Deus age, do nada Deus opera, do nada Deus entra com a providência, Deus entra com socorro presente na hora da angústia. Está tudo turvo, está tudo fechado, não tem solução, não vejo nada, mas Deus está dizendo: eu estou contigo, marcha, caminha, vai, avança, não para, porque eu abro a porta. Entenda o que Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Eu quero convidá-la a colocar-se em pé, por gentileza, meus amados irmãos. Tenha liberdade para adorar a Deus. Tenha liberdade para sentir a presença de Deus. Deus falando contigo, Deus querendo operar através da tua vida. Na tempestade está. Entenda o que Deus está falando. Teu nome infalível. Seja fiel até a morte. Os reinos vêm e vão. Não sofra o dano da segunda morte. Acima está. Teu nome imutável é. Não se abata diante da aflição. Não se abata diante da aflição, da angústia, da tribulação. Entenda. E nada irá impedir, mas não angustiado, eu te adorarei, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não desanimado, abatido, mas não desanimado. Aleluia, aleluia, prossigamos, avancemos, caminhemos para frente. Aleluia, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Vitorioso é. Aleluia. Na tempestade está. Oh Deus, seu nome infalível é. Aleluia. Os reinos vêm. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Dê lugar para o Espírito do Senhor agir neste momento. Dê lugar para Deus fazer através da tua vida. Ele te conhece, Ele sabe o porquê que Ele te trouxe aqui nesta manhã. Ele sabe o porquê que nós nos encontramos aqui. O tratar de Deus não era com A, não era com B, mas era conosco. O tratar de Deus era para com esse povo que se encontra aqui.
a palavra de fé, de perseverança, porque a igreja de Esmirna era uma igreja perseverante, era uma igreja que mesmo vivendo a situação diversa, ela era perseverante, ela estava marchando, ela estava caminhando, ela estava indo, ela tinha um objetivo, ela tinha um Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Como trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, deixa o Espírito mover, deixa o Espírito fazer. O que é que te aflige, irmão? O que é que te aflige, irmã? Comece a clamar o seu Senhor. Comece mais uma vez neste dia a colocar nas mãos daquele, aleluia, que as nações, como diz o profeta Isaías, são como nada perante ele. Isaías 40, meus amados irmãos, está lá escrito que as nações são como nada perante o Senhor. Essa é a grandeza do nosso Deus, essa é a grandeza do teu Deus, do Senhor, que está querendo que você tome uma decisão, que o Senhor tome uma posição, aleluia, que o Senhor continue confiando nele, esperando nele. Eu não sei como está a sua situação, eu não sei o que você está evidenciando, mas o que é que está te afligindo? Continue com tuas mãos levantadas. Se tem alguma coisa que está te afligindo, continue com as suas mãos levantadas, porque o socorro vem, aleluia, o milagre vem, ele entra com a providência nesta manhã. Eu estou crendo no nome de Jesus, aleluia. Foi peculiar para hoje essa segunda carta ser ministrada, tanto agora pela manhã como pela noite, pelo pastor Davi Duarte. Observe, meus amados irmãos, que no decorrer de todas essas cartas, sempre o Senhor cobrando da igreja, sempre o Senhor tratando, mas a palavra do Senhor, ela nos mostra, ela nos faz entender que as duas igrejas que não sofreram críticas do Senhor foi justamente Esmirna e Filadélfia. Esmirna pensava que era pobre, mas ela era rica. Filadélfia, quando pensou que tudo estava fechado, pastor José Roberto, o Senhor diz: eis que tem uma porta aberta diante de ti. Deus tem uma porta aberta diante de ti. Eu não vou entrar na ministração da próxima igreja, próxima carta, que é ministrada à igreja de Filadélfia, mas eu quero deixar aqui para nós, aleluia, não pense que não pode. Como eu disse, Esmirna pensava que era pobre, mas o Senhor disse: tu és rica. Não pense que a porta está fechada, o Senhor está dizendo: eu abro a porta. Amém? Pastor, quero agradecer pela oportunidade que me concede de ministrar nesse templo mais uma vez. Que Deus continue te dando orientação, capacitando, direcionamento para conduzir esse rebanho. A tua chamada não foi em vão. Deus continua tendo algo para com a tua vida, para com a vida do corpo de obreiros, para com a vida de todos aqueles que decidiram seguir a Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando no nome de Jesus. Aleluia.